Olá, sou o professor Carlos Roberto da Silveira Júnior, professor do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia. Na disciplina de Sistemas de Controle 1, falaremos sobre modelagem de circuitos elétricos. Aqui estamos falando do circuito eletrônico do amplificador operacional em aplicações de circuitos elétricos. Eletrônico por quê? Porque ele é construído para ter um determinado comportamento definido a partir do seu circuito eletrônico. Ele tem dois pinos de entrada, que são o pino do inversor, com a tensão V1 aqui, o pino do não inversor com a tensão V2, e eu tenho uma tensão diferencial aqui na entrada, V2 menos V1, onde V1 é a tensão do pino negativo aqui. Ele tem característica de impedância de entrada igual a infinita, ou seja, uma resistência infinita significa que não vai fluir corrente nesse pino aqui, ó, no pino inversor ou no pino não inversor. Não flui corrente porque não tem resistência, não tem como fazer um fluxo de corrente. Da mesma forma, ele tem uma baixíssima impedância de saída, né? No circuito ideal igual a zero. E da mesma forma, ele tem um ganho infinito. Ou seja, a tensão de entrada aqui, conforme essa diferença de tensão, ele vai sair ou uma tensão muito grande ou uma tensão muito baixa. Eu tenho um comportamento aqui de uma função V0, ou seja, a tensão de saída no tempo é igual ao ganho, que tende ao infinito, V2T, que é a tensão do pino positivo, menos V1T, que é a tensão no pino negativo. Muito bem. Considerando o circuito de alimentação negativa, vamos visualizar como que é o comportamento do amplificador operacional. Eu tenho aqui uma tensão nesse ponto V1 aqui, que é V1 menos V1 menos Vin, que é essa tensão, dividido pela resistência R1. Ou seja, uma corrente que está fluindo de Vin para V1 e tem a relação com a resistência R1. Então, contra essa corrente. Da mesma forma, no V1 aqui, eu tenho uma outra corrente que é VO, que é a tensão de saída, né? V1 menos VO, sobre R2 igual a zero. Certo? Então aqui, lei de Kirchhoff das correntes, né, a soma das correntes em um nó é igual a zero. Né? Que nó é esse? V1. Né? Então eu tenho uma corrente entrando e outra corrente aqui saindo, né? Porque ela está indo de V1 para V0, dividido por R2, que é a resistência da realimentação. Igual a zero. É a soma das correntes que entram e que saem no nó, igual a zero. Em condições ideais, V1 é igual a V2. Como assim V1 é igual a V2? Se eu pego esse ganho aqui tende ao infinito, se esse ganho passa dividindo aqui, esse valor de V0 sobre um valor muito grande vai ser igual a zero. Então V2 é igual a V1. Ah, mas como assim V2 é igual a V1? A tensão do ponto 2 é igual a tensão do ponto 1. Ah, mas a tensão do ponto 2 aqui, ó, o V2 é igual a zero, porque está ligado no terra. Ah, então V1 vai ser igual a zero também. Então é isso. V1 é igual a V2. E como V2 é igual a zero, então V1 é igual a zero. Então eu tenho o que? Se V1 é igual a zero, fica menos Vin sobre R1, menos V0 sobre R2 igual a zero. Isolando os termos, eu tenho a tensão de saída em relação à tensão de entrada, que é o nosso interesse em si do cálculo, né? Igual a menos R2 sobre R1. Ó, o R2 está aqui, né? Eu passo isso aqui para o outro lado, fica V0, R2, né? Eu passo Vin dividindo, o R2 passa para cima aqui, né? Então eu consigo isolar os termos V0 sobre Vin igual a menos R2 sobre R1. Como o amplificador operacional tem dois tipos de impedâncias conectadas, ele tem o quê? Uma impedância ligando o ponto negativo para a saída e uma impedância ligando a entrada de tensão para esse ponto aqui no pino negativo. Por que o pino negativo? Porque o pino negativo tem uma relação bem simples, olha, tem uma relação linear. Né? Eu tenho o que? V2 sobre V1, ou seja, a tensão de saída sobre a tensão de entrada, é igual a menos Z2 sobre Z1. Menos a impedância de 2, dividido pela impedância de 1. Beleza. E aí? Então vamos voltar aqui. E aí, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, um circuito integrativo.
Por quê? Porque o menos V2 sobre V1 vai dar menos R2 sobre R1. R2 é o quê? O R2 é 1 sobre CS. E o R aqui é igual a R. Então vai ficar menos 1 sobre RCS. Já aqui, se eu tenho um capacitor aqui na entrada, já fica diferente. Vai ficar menos R2 sobre R1, né? Ou seja, a resistência de saída vai ser menos R, dividido por 1 sobre CS. Dividido por 1 sobre CS. Que vai me dar o quê? Vai inverter, né? Vai ficar menos RCS. Então, esse comportamento aqui é integrativo, né? 1 sobre S. E esse comportamento aqui vai ser derivativo. Legal. E daí? E daí que nós podemos então fazer um sistema a partir de amplificadores operacionais com um comportamento proporcional ou um controle proporcional. E aí nesse aqui, por exemplo, só tem resistências. Uma ação de controle integrativa. E aí eu tenho 1 sobre CS aqui, integrativa. O capacitor aqui. E aqui é só um amplificador, né? R4, R3. E também proporcional e derivativa, por exemplo, né? Por quê? Porque eu tenho proporcional aqui. Aqui também tem proporcional. Caso isso aqui não gere ganho, né? Ou seja, as duas resistências tenham valores iguais, não vai gerar ganho. Então seria só integrativo, né? Que não ficou claro. Poderia, para ser só integrativo, teria que ter valores iguais. R4 igual a R3. Aqui proporcional e derivativa, eu poderia ter um resistor com valor aqui R2 para dar um ganho, né? Em relação a R3, por exemplo, R2 igual a 10K e R3 igual a 1K, daria um ganho de 10. E aqui eu tenho o comportamento, né, derivativo, né, que provém do circuito anterior aqui, da característica do circuito anterior. Qual a vantagem de usar um capacitor? O capacitor é um componente comercial, ele tem precisão, de tal forma que é fácil de achar no mercado. Já o indutor, ele é um pouco mais difícil, tem poucos valores disponíveis no mercado. Então, a preferência para usar circuitos assim são relacionados ao uso do capacitor. E aqui eu tenho o famoso controle PID, proporcional, integral e derivativo. Eu posso fazer diferentes combinações de circuitos com amplificador operacional para fazer o controle de sistemas analógicos, né, de comportamentos que estão variando ali no tempo. Aqui o PI, né, proporcional e integral. Olha o integral aqui. E o proporcional só com resistência. E da mesma forma eu tenho um PID, proporcional, integral, derivativo. Caramba, eu tenho um capacitor aqui que vai me dar o comportamento derivativo. Tem um capacitor aqui que vai me dar o comportamento integral. E tenho esse circuito aqui que vai me dar proporcional. Por que a gente usa dois amplificadores, né? 2 ampiops? Né? Porque a base dessa função ela vai gerar um sinal negativo. Né? A relação do diferencial é menos Z2 sobre Z1. Beleza. Eu quero um sinal negativo na saída? Não, eu quero um sinal que tem o mesmo comportamento da entrada. Se é positivo, se é negativo, é negativo. Não quero essa inversão. Para que eu não tenha essa inversão, eu posso então colocar um outro circuito para que esse sinal negativo aqui multiplique por outro sinal negativo, né? Menos R4, R3 e fique positivo. Por isso que aqui está aparecendo sempre o valor positivo. Justamente porque eu estou usando dois circuitos, né? Um para representar proporcional e o outro o derivativo, integral. De forma que os dois multiplicados vai ter um sinal negativo, né, para o primeiro circuito, o sinal negativo para o segundo circuito, mas ao final menos dá mais. Aqui nós temos um circuito de avanço ou atraso, e esse circuito é interessante que ele tem um comportamento diferente. Perceba que o C2 que está em paralelo, para gerar, isso aqui a gente vai falar mais na frente, né, quando for falar de comportamento no tempo, os gráficos relacionados ao sistema de controle, mas ele permite você fazer ajustes, né, de avanço ou atraso relacionado ao seu sistema, né, avanço ou atraso dos polos, dos zeros, de forma que você não gere muito alteração ali no seu sistema, alteração no controle do seu sistema. Aqui, por exemplo, a rede de avanço ou atraso com amplificador operacional. Eu tenho um C2 aí, e R2 em paralelo, que representa a impedância Z2. Tem um Z1 aqui, que é um C1 e um R1 em paralelo também.
E aí, observando, vamos facilitar o cálculo, vamos pensar as impedâncias, né, de entrada e saída, Z2 e Z1. Z1 é o que? C1 paralelo com R1, é produto pela soma. Vai ficar R1, né, vezes 1 sobre C1S dividido por R1, 1 sobre C1S, mais R1, e aí eu passo esse C1S para cima e simplifica, e vai chegar nesse resultado aqui. Da mesma forma, para o Z2. Né, vou mostrar daqui a pouquinho um exemplo parecido. E aí, se eu visualizar só o que? Z2 sobre Z1, menos Z2 sobre Z1, que é um circuito sólido. Eu tenho que aqui o R2 e o R1 isolou aqui, né? Inverteu os estados desse aqui, né? Ficou R2, R1 embaixo, R2, R1 embaixo. E esse aqui estava embaixo, como estava dividindo, passa para cima, da mesma forma esse aqui, né? Por isso fica essa formulação aqui. E aí sempre ele busca colocar, né, os livros apresentam, principalmente o Dorff, deixar o S igual a 1, né, o 1 vezes S, quer dizer, né, o multiplicador do S igual a 1, e mais o A aqui, que seria a constante. Certo? Aqui, a ideia do mesmo circuito, certo? Ó, C1 R1 paralelo, C1 R1 paralelo, C2 R2 paralelo. Porém, agora, inserindo isso aqui, que vai ser um circuito apenas proporcional, com sinal negativo, vou anular o negativo com o negativo. De tal forma que eu torno ele positivo. Ao tornar o cálculo positivo, fica muito mais fácil, né? Aqui só mostrando essa questão de atraso. Como é que é esse negócio de atraso? R1C1, se for maior que R2C2, né, será uma rede de avanço. Como assim? R1C1 maior que R2C2. Se eu olho aqui, R1C1, esse S aqui, o valor desse S vai ser maior que R2C2. Né, de tal forma que eu vou ter um comportamento mais derivativo, né? E aí é a rede de avanço. Já se o R2C2 é maior, né, eu vou ter uma rede de atraso. Eu vou ter um comportamento mais integrativo quando esse aqui é maior do que esse. Porém, percebam que é S em cima e S embaixo. Então, eu não vou variar muito o comportamento do meu sistema, né? Eu vou variar ali um avanço ou atraso dos polos dos zeros, né? Do meu sistema, da ação do meu sistema. Aqui, um equacionamento bem simples. Eu tenho impedância 1, eu tenho impedância 1, que eu tenho o quê? O C1 insere com R1, ligado negativo. Da mesma forma que o meu impedância 2 é o C2 paralelo com R2. O Z1 é R1 mais 1 sobre C1S, que é a impedância do capacitor C1. Já o Z2 é o paralelo de R2 com C2, que é 1 sobre C2S, dividido por R2 mais 1 sobre C2S. Certo? E aí eu posso calcular então tensão de saída em relação à entrada é o que? Menos Z2 sobre Z1. Z2 é isso aqui, Z1 é isso aqui. Né? Calculando, simplificando, obtém-se essa característica. Né? Eu tenho um circuito que eu tenho S ao quadrado embaixo, S ao quadrado em cima. Eles têm um comportamento bem parecido. Né? O ajuste ali, e aí o interessante é isso, né? O ajuste dos valores do resistor e do capacitor, que vai permitir eu melhorar esse controle aí no meu sistema. Né? Então eu insiro um circuito e posso calibrar ele, né? Posso ajustar, calcular os valores do capacitor e resistor de forma que mais se adequa à minha necessidade. E vamos ver isso aí futuramente. Aqui temos um exemplo avançado, e aí eu trouxe ele porque ele faz esse cálculo de... Sem usar... Peraí. Por que ele é avançado? Porque o circuito básico é o que? Positivo não tem nada. Tá? O VIN entra no positivo. Já esse aqui eu tenho o VIN entrando, mas ele está entrando no positivo para o resistor e no negativo aqui também. Negativo não ia para terra aqui, ou ligava no outro componente aqui em série, paralelo.
Observando aqui o exemplo avançado de OGATA, capítulo 3, temos aqui um resistor na entrada VI, R1, ligado ao ponto A, que é o negativo, um resistor de mesmo valor R1, realimentando aqui a saída para o ponto A, um resistor R2 que sai do EI vai a B, que é o ponto positivo do amplificador operacional, e um capacitor C que vai do ponto B ao ponto 0, a tensão 0. Calculando a tensão EA, eu tenho que EI menos EA sobre R1, EI menos EA sobre R1, essa corrente que está entrando, é igual à corrente que está saindo, lei de Kirchhoff das correntes. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então essa corrente está entrando e essa corrente supostamente saindo. E0, ou EA, que é esse ponto, menos E0, dividido por R1, que é essa resistência. R1 corta com R1, eu tenho o que? Passo o EA para cá, ficou menos 2EA, igual a menos E0 menos E1. Que isolando, né, esse 2 passa para lá, menos vira mais, fica 1 sobre 2 EI mais E0. Usando a transformada de Laplace, a gente vai ter o que? EA, que é esse EA aqui, só que agora em Laplace, é igual a 1 sobre, na frequência, né? Agora 1 sobre 2 EI S mais E0S. Vamos salvar aqui com equação 1. Calculando a tensão EB, ponto B. Eu tenho a corrente que entra, que é EI menos EB, essa corrente aqui, EI menos EB, e tem a corrente saindo, né, de BB para 0, que é o EB está 0. Qual a impedância desse primeiro aqui? O R2. R2. Qual a impedância para esse aqui, o ponto B, para 0? É a capacitância. Não coloquei na frequência agora para mostrar no tempo, né? Isso aqui corresponde ao que? A integral a 1 sobre C, a integral dt aqui, EI, multiplicando aqui, né? Menos o mesmo cálculo aqui, menos 1 sobre C, integral dt EB, vai ser igual a R2 vezes EB. E aí, isolando o EB, a gente vai ter o que? EB é igual a 1 sobre C, integral dt EI, dividido por 1 sobre C, integral dt mais R2. Usando a transformada de Laplace, eu vou ter o que então? Eu vou ter o EB é igual a 1 sobre CS, aí a integral vira S, né, dividido por S, EI, S, dividido por 1 sobre CS mais R2. 1 sobre CS, que é isso aqui, mais R2. Multiplicando tudo por CS, né, eu tenho o que? 1 dividido por R2 vezes CS, né, esse R2, né, R2 vezes CS, mais 1. Né, cancelei esse CS aqui e esse CS aqui divididos. Equação 2 aqui, né? Salvando como equação 2. Beleza. Continuando, sabendo que o amplificador operacional tem um comportamento ideal, e esse comportamento ideal diz muito pra gente. E0 de S é igual a VA de S menos VB de S, K. Onde K é o que? É o ganho. K é o ganho que a gente tem, e esse ganho tende ao infinito. Esse ganho tende ao infinito no amplificador operacional ideal. Então eu tenho VA menos VB igual a E0 sobre K. Como o K tende ao infinito, isso aqui vai ser igual a 0. Logo, o VA de S é igual a VB de S, que é aquela característica das tensões no pino positivo e no pino negativo iguais, né? Substituindo 1 e 2 em 3, ou seja, eu tenho essa 3, eu tinha uma função de VA, uma função de VB, que é a equação 1 e a equação 2. Agora eu vou substituir nessa equação 3. Eu tenho o quê? 1 sobre 2 EI de S mais E0 de S, igual a 1 dividido por R2CS mais 1
EI de S. Ah, legal. Opa, tá tudo em função da entrada e da saída, beleza. Aqui, passei o 2, estava 1 sobre 2, passou multiplicando aqui, né? Estava dividindo, passou multiplicando. Esse EI aqui, passei para fora aqui. Ficou menos E1, né? Menos EI. Só que eu já passei os EIs para cá, né? Então ficou menos E0 de S sobre EI de S. Menos 1, que vem desse EI aqui, que estava aqui positivo, foi para lá negativo. Mais 2, R2 de CS mais 1. Aqui aplicando o mínimo, múltiplo comum, eu vou ter menos R2CS menos 1. Menos R2CS menos 1. Mais esse 2 aqui. Tudo dividido por R2CS mais 1. Seguindo então, eu vou ter o que? Eu posso isolar esse negativo, né? Deixa esse isolado esse negativo aqui, ó. E aí para isolar ele, esse outro que vai ser positivo aqui vira negativo. Certo? Isolei esse negativo aqui. O R2CS menos 1 sobre R2CS mais 1. Que é a mesma coisa, né? De menos S sobre 1 dividido, né? E aí eu posso dividir, né? Por R2CS dividido por R2CS. Aí eu vou ter... Não, desculpa, né? Só R2, né? Depois eu apago. Dividido por R2C. Dividido por R2C. Aí eu vou ter isso, né? S menos 1 sobre R2C. S mais 1 sobre R2C. Aqui está a borracha. Eu vou usar um A para representar isso aqui, para explicar. O A é igual a 1 sobre R2C. Então tenho que menos aqui, né, isolado, S menos A sobre S mais A. Que é a mesma coisa, de menos isolado aqui, S sobre S mais A menos A sobre S mais A. Certo? Ah, o numerador eu posso isolar, né? Denominador não. Beleza. Daí que o S mais A, então é a mesma coisa, né? De integral. A transformada de Laplace inversa, né? De S sobre S mais A menos integral de menos a transformada inversa de Laplace de A sobre S mais A. Tem que o S sobre S mais A é a mesma coisa de 1 menos A sobre S mais A. Como assim? Bom, o S é igual a 1. Não, quer dizer, o S mais A seria igual a 1. Só que se eu tenho esse menos A, eu consigo igualar isso aqui. Por quê? O denominador manteve. Eu deixei esse menos A aqui. Quando eu ficar aqui, ó, S mais A multiplicar com esse 1, vai ficar S mais A. Só que eu tenho esse menos A aqui. Então, mais A corta com esse menos A, vai ficar S sobre S mais A. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Qual a vantagem? Ah, a vantagem é que eu só tenho um numerador numérico. Não tenho mais o S em cima. Sabendo que A sobre S mais A, né, esse A vai sair, ó, constante, né, vai ficar a transformada inversa de Laplace 1 sobre S mais A. Então eu posso expressar o que? O E0 de S, E de S vai ser igual a quê? Menos a transformada inversa de Laplace de 1, menos A 1 sobre S mais A, menos A 1 sobre S mais A. Convertendo para o domínio do tempo, eu tenho o que? Isso aqui é igual a U de T, né? Menos A 1 sobre S mais A é E elevado a menos AT, e menos A transformada inversa de 1 sobre S mais A menos A E elevado a menos AT. Certo? Substituindo os valores, né? Não coloquei aqui, né? Substituindo, vou colocar não grande, né? Mas substituindo A é igual a 1 sobre R2C, eu tenho que A2 sobre R2C elevado a menos 1 sobre menos 2 menos R2C no tempo. Menos 1. Por que menos 1? Ah, porque é um degrau unitário, ele é 1 no tempo maior que 0. Então eu estou definindo que eu vou usar no tempo maior que 0. No tempo menor que 0 eu não sei, né? E aí, para calcular o estado estacionário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o limite de E de T e I, né, do tempo igual ao infinito, né, que é o estacionário, no tempo infinito, quando as coisas estabilizaram. Eu tenho o que? Isso aqui vai tender a 0, o E elevado a menos T, né, independente do valor que é multiplicado aqui, vai tender a 0.
e eu vou permanecer com menos 1. Ou seja, a minha saída constante é menos 1, né? Que varia ali no comportamento no tempo da entrada. Certo? Voltando aqui para a tela principal, né? Aqui ele demonstra o cálculo, né? Deixei alguns exercícios para que vocês possam desenvolver, né? Vou passar eles para vocês. E nossas referências, Dorf, Nice, Dorf principalmente, né? O Nice ele não trata muito com complicado operacional, e Ogata. E continuem estudando, não percam as esperanças e bons estudos.